E assim, talvez nesse tempo que você está caminhando conosco, nesse tempo que você está na igreja, muitas vezes você está envolvido em algum ministério, você tem feito coisas e essa palavra eu poderia muito bem ministrar somente para líderes aqui na igreja, mas a nossa igreja é uma igreja, eu olho para você, eu vejo uma igreja de líderes. Eu vejo aqui os irmãos que são líderes, que deixaram de exercer a sua função, outros que têm um desejo no coração de liderar. Então essa palavra não é uma palavra reservada somente para a liderança, é uma palavra que Deus mandou eu ministrar para a igreja inteira. Aleluia! Então, dentro daquilo que você já fez ou está fazendo para Deus, e até mesmo na sua vida espiritual, até mesmo na sua vida cristã, muitas vezes você olha e muitas vezes você fica frustrado. Por quê? Porque determinadas coisas que você gostaria que acontecesse na sua vida ainda não está acontecendo. Tem coisas que você tem buscado, tem coisas que você tem desejado, tem coisas que você tem um sonho, tem dentro do seu coração e ainda não aconteceu. Tem coisas que você vê que muitas vezes você faz e outras pessoas não fazem aquilo que você faz e elas obtêm êxito e muitas vezes você não. Por exemplo, líderes de célula, muitas vezes eles vão lá, eles se esforçam, eles oram, eles vão fazer a célula, eles pagam um preço e não vê muitas vezes a célula avançar, não vê a célula crescer. Muitas vezes nós investimos tempo na vida de pessoas, no discipulado, nós passamos conhecimento, nós oramos, nós investimos na vida das pessoas e nós esperamos que algo aconteça, que haja uma mudança, que haja uma transformação e não acontece nada. Nós estamos aqui, nós fazemos encontro com Deus, nós fazemos evangelismo, nós oramos, nós jejuamos para o crescimento da igreja e quando nós olhamos, não vai. Por quê? Esse era um grande questionamento meu para com Deus. E nesses dias o Senhor trouxe luz. E hoje começa um tempo de libertação dentro dessa igreja. Amém. Hoje começa o tempo de transformação. Então fique atento, porque Deus quer produzir algo novo na sua vida daqui para frente. Deus quer que os seus sonhos se tornem realidade. Deus quer que você trabalhe, mas que você tenha fruto. Deus quer que você faça a obra dele, mas que a obra dele aconteça na sua vida. Deus quer que você ore, que a sua oração seja respondida. Deus quer que você sonhe, o seu sonho se torne realidade. Esse sempre foi e sempre será a vontade de Deus na sua vida. Amém. Que as coisas aconteçam e que as coisas sempre fluam e melhorem na sua vida. Glória a Deus. Mas para isso nós precisamos entender algumas coisas. Aleluia. Então, na obra de Deus sempre há algumas descobertas que mais cedo ou mais tarde nós acabamos por fazer. E assim, é importante você entender que tudo que vai ser feito na sua vida daqui em diante, você precisa entender que tem que ser obra do Espírito Santo de Deus. Amém. Ei, vou repetir. Tudo que for feito na sua vida daqui em diante, você precisa entender que isso tem que ser obra do Espírito Santo. Aleluia! Glória! Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, você precisa entender que é o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Glória a Deus. Você precisa ter essa percepção dentro de você. Então olha só, você precisa entender também que as coisas de Deus, guarde bem o que eu vou falar agora para você. As coisas de Deus, elas nunca vão acontecer de fora para dentro. As coisas de Deus na nossa vida sempre vai acontecer de dentro para fora. O trabalhar de Deus nas nossas vidas sempre vai ser de dentro para fora. Então, muitas vezes você fica olhando
ao lado, olhando as circunstâncias, olhando as pessoas, olhando o reino natural, esperando ver coisas acontecerem, mas isso não é o correto. O correto é a obra do Espírito começar dentro e depois se manifestar para fora. Eu vou explicar melhor isso para você. Mas olha só, o maior inimigo, então, dentro das descobertas que nós fazemos, eu quero destacar algumas que são as mais penosas, que são as mais pesarosas dentro da nossa vida cristã. Primeiro, o maior impedimento para fazer a obra de Deus, para você fazer a obra de Deus, não está nas outras pessoas. Olha, guarde bem o que eu vou falar. O maior impedimento para você fazer a obra de Deus não está nas outras pessoas, e sim em você mesmo. Meu Deus. Vou repetir. O maior impedimento para você fazer a obra de Deus, estar envolvida com as coisas de Deus, estar envolvido com o reino de Deus, não está nas outras pessoas, mas está em você mesmo. Você mesmo ainda é o maior impedimento para que Deus possa te usar na obra dele. Você mesmo que impede, não são as outras pessoas. Segundo, o quanto a alma e o espírito dentro de nós têm dificuldade para conviver em harmonia, visto que cada um deles tende para uma direção oposta. Então, olha só, você é um ser triuno, você tem você é composto de 3 faculdades. Você é composto pelo seu espírito, você é composto pela sua alma e você é composto pelo seu corpo. Você tem 3 faculdades: espírito, alma. Você é um ser triuno: espírito, alma e corpo. O espírito é a parte que é ligada a Deus. Olha para o seu irmão e fala para o seu espírito é a parte é ligada a Deus. É ligada a Deus. A sua alma são os seus pensamentos, são as suas emoções e a sua vontade. E o seu corpo é a parte de fora. É a parte externa. Eu vou dizer para você que o seu corpo é a parte periférica, é a parte que você tem contato com o natural, com o mundo natural. Esse é o seu corpo, é o que você está enxergando aqui. Mas dentro aqui desse corpo tem uma alma que pensa, que sente e que tem vontade. E lá dentro do mais íntimo do seu ser tem o seu espírito, que é a parte que fala com Deus. Aleluia. Então, a sua alma, ela é diferente do seu espírito. A sua alma, ela tem uma vontade própria. O seu espírito, ele pode ser governado pela sua alma, ou ele pode ser governado pelo Espírito Santo de Deus, que é onde você tem comunhão com o Espírito. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de nós. Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus? Aleluia! Glória a Deus. Então o Espírito Santo, ele está dentro do seu espírito. Ele está, a Bíblia diz lá, que se não me engano, Romanos capítulo 8 fala sobre o Espírito Santo e o nosso espírito. O nosso espírito, ele está amalgamado com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele veio morar dentro de nós para quê? Para trazer a vida de Deus. Olha para o seu irmão e fala para si: você tem o Espírito, você tem a vida de Deus dentro de você. Você tem a vida de Deus dentro de você. Aleluia, Pai, fica de graça. A vida de Deus está dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo João fala sobre que o Espírito Santo é a divina semente que foi plantada dentro do seu interior. Obrigado, Jesus. Então, o que acontece? A sua alma, o seu espírito hoje pende para Deus, pende para o Espírito Santo. Seu espírito, ele é controlado, deveria ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Mas a sua alma, por causa que a sua alma e o seu corpo foram afetados pelo pecado, e muitas vezes nós
nós temos dificuldades de deixar o Espírito Santo dominar sobre a nossa alma ela pende contra o Espírito Santo. Nossa alma, ela luta contra o nosso espírito. Então, olha só, o seu corpo e a sua alma formam uma casca para que o Espírito Santo possa agir, para que o Espírito Santo possa liberar a vida de Deus dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você porque ele quer liberar a vida de Deus dentro de você. Aleluia! Mas, para que o Espírito Santo possa liberar essa vida de Deus dentro de você, a casca precisa ser quebrada. Aleluia. O que é a casca? A sua alma. Precisa quebrar a sua alma, precisa quebrar o corpo, vai pelo que a alma fala, pelo que a alma diz. Então, o Espírito Santo precisa quebrar essa casca. Por isso que o trabalhar de Deus na nossa vida é de dentro para fora. Tem uma vida eterna, uma vida que flui dentro de você. Eu quero explicar melhor isso para você. Então, a terceira verdade que você precisa entender, precisa descoberta, que é o quanto a nossa alma, por sua rebeldia, cria dificuldades para impedirmos de usarmos o nosso espírito. Por isso que você é o maior impedimento para Deus te usar. Não são as pessoas que impedem Deus te usar, mas a sua alma. O maior impedimento para que Deus possa te usar de uma maneira sobrenatural é a sua própria alma. São os seus sentimentos, são os seus pensamentos e a sua vontade, que vai contra o Espírito Santo de Deus. Vamos ver isso aí? Abre lá em João capítulo 12. Olha o que a Bíblia diz aí. João capítulo 12, versículo 24 e 25. João capítulo 12, versículo 24 e 25. Olha o que diz aí. 12, capítulo 12. Olha aí. Digo a verdade, aquele que crê em mim também. João 12, capítulo 12, versículo 24 e 25. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Pode passar. Aquele que ama a sua vida perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Então olha só, aqui o Senhor Jesus está dando uma ilustração sobre o grão de trigo. Eu ia trazer, eu esqueci, acabei esquecendo de trazer, eu ia trazer um caroço de manga aqui, para ilustrar também sobre isso aí. Então Jesus está falando que o grão de trigo, ele fala que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não pode liberar a vida. O grão de trigo poder liberar a vida que está dentro dele, ele precisa morrer. O que é morrer? O grão de trigo, ele tem uma casca muito forte. Se você pegar um grão de trigo, você vai ver que ele tem uma casca, ele é durinho, uma casca muito forte. O que precisa? Quando o agricultor ele pega o grão de trigo, ele vai lá, ele abre a terra, ele joga aquele grão lá dentro e ele fecha aquele grão lá dentro. O que acontece? A junção da terra, do solo, com a água que é jogada no solo, com a temperatura da terra, ela faz com que a casca do grão de trigo se rompa. E quando aquela casca rompe, aí a vida é liberada e aí é onde o trigo cresce. Esses tempos atrás, lá em frente onde eu trabalho tem uma praça, e nós estamos fazendo daquela praça um pomar. Estamos plantando tudo quanto é árvore frutífera naquela praça. Aí esses tempos atrás eu falei, vou plantar um pé de manga aqui. Aí eu fui lá, chupei uma manga, peguei o caroço da manga, limpei o caroço todinho, fui lá, peguei a enxada, fiz um buraco, coloquei o caroço da manga lá, fechei,
Aí coloquei uns pauzinhos em volta, falei, vou deixar aqui para ninguém vir aqui cortar a grama e para mim ver esse caroço de manga crescer. Irmãos, fiquei um mês, ia lá, regava, olhava e nada do caroço de manga crescer. 2 meses, ia lá, olhava e nada do caroço de manga crescer. Eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por que esse pé de manga? A terra é boa, já plantamos outras coisas que crescem. Aí eu fui conversar com uma pessoa que entendia. Aí ele deu risada. Ele falou, você pegou o caroço de manga e plantou? Eu falei, é. Ele falou, mas você abriu o caroço? Eu falei, não, eu só fui lá e colhei o caroço. Ele falou, não é aquele caroço da manga que planta. Você tem que pegar o caroço da manga, você abre ele, tira aquela casca dele, aí dentro dele está a semente que planta. Aí eu, você nunca. Aí eu peguei um caroço de abacate. Então você pega o caroço de abacate, você vai ver que quando você tira o caroço de abacate do abacate, dentro dele, quando você pega o caroço, tem uma pele, tem uma casquinha lá. Aí você tira aquela casquinha, aí você pode plantar. Então, se você plantar ele com a casca, como eu fiz com o pé de manga, e como Jesus está falando aqui do grão de mostarda, se você planta ele com a casca, a vida que tem dentro daquela semente não pode se manifestar. Não tem como aquela vida se manifestar. Por quê? Porque a casca não deixa. A casca mata a divina semente. Assim o Senhor Jesus está falando de mim e de você. Enquanto a nossa alma, que é a casca, estiver se manifestando, enquanto a nossa alma, que é a casca, não estiver quebrantada, não estiver quebrada, por isso o tema dessa palavra é o quebrantamento da alma. Enquanto a nossa alma não estiver quebrantada, não tem como a vida de Deus se manifestar. Aleluia. E olha só o que Jesus diz no versículo 25, olha aí, olha o que ele diz: aquele que ama a sua vida, o que ele está falando aqui? A vida significa a alma. Aquele que ama a vida da alma vai perder. E aí ele está falando, ao passo que aquele que odeia a vida da alma vai o quê? Neste mundo a conservará para a vida eterna. Ou seja, a alma é a parte exterior, o espírito é a parte interior. A alma é a vida exterior, o espírito é a vida eterna, é a vida de Deus. Então assim, enquanto você estiver vivendo a sua vida à maneira da sua alma, não tem como a vida de Deus manifestar. Enquanto você vive de acordo com os seus pensamentos, de acordo com os seus sentimentos, de acordo com a sua vontade, não tem como a vida de Deus se manifestar. E aí o que acontece? Você perde. A consequência de você estar vivendo a sua vida de acordo com a sua alma só está trazendo perca para você. Você não vê os frutos, você não vê o resultado. Mas quando a sua alma é quebrantada, aí a vida de Deus vai começar a fluir. Aí a vida de Deus começa a fluir. Aí você vai ver o resultado da vida de Deus dentro de você. Agora, Jesus está falando que enquanto o grão de trigo não cair na terra, não cair por terra, o que é isso? Cair por terra é ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. A água purifica. A terra é um solo fértil. A temperatura é o fogo do Espírito Santo na sua vida. Eu quero te dizer que nesses dias a água do Espírito Santo vai te purificar, o fogo do Espírito vai te esquentar e toda a casca da sua alma vai ser destruída em nome de Jesus. Então olha só, o solo, a água e a temperatura é o trabalhar do Espírito Santo para que haja quebrantamento. Para que você possa viver a vida que Deus tem para você, a casca precisa
morrer. A sua alma precisa morrer. Vou repetir, a sua alma precisa morrer para que a vida do Espírito possa fluir dentro de você. Aleluia. Olha só, o Senhor nos mostra que a casca externa, que é a nossa própria vida, olha aí nesse versículo, precisa morrer. Você precisa perder. Ao passo que a vida interior, a vida é a vida eterna que Ele nos deu. Então, você como cristão, você pode estar vivendo duas vidas. Você pode estar servindo a Deus, mas vivendo a sua vida, a vida da alma. Deus tem uma vida que vale a pena viver, reservada para você. Mas se você está vivendo uma vida de acordo com a sua alma, você está vivendo a sua vida e você só vai perder. Só vai perder. Não vai ganhar nada. Nada vai frutificar na sua vida como deveria frutificar. E com isso eu acho que algumas coisas começam a se desvendar dentro de você. Porque que muitas vezes as coisas não acontecem como você gostaria que acontecessem, e por isso que muitas coisas que a Bíblia diz para você viver, você ainda não está vivendo na sua vida. Porque talvez você está vivendo de uma maneira almática, você está vivendo de uma maneira externa, mas dentro de você, a esperança que dentro de você a vida eterna está implantada dentro de você. Amém. Um outro exemplo. Então olha só, se antes de eu entrar no outro exemplo, deixa eu te falar mais uma coisa. Se a vida exterior permanece intacta, seu interior, a vida interior não pode fluir. Se a vida da sua alma permanece intacta dentro de você, se a casca está intacta aí, não foi quebrantada ainda, a vida de Deus não pode fluir através de você. Então, é vital que eu e você sejamos quebrantados pelo Senhor. Olha para o seu irmão e fala assim: você precisa ser quebrantado. Eu preciso ser quebrantado, meu irmão. O que isso significa, irmãos? Significa que a vida do Senhor que está cobrindo a terra, olha só, a vida de Deus está cobrindo a terra, sim ou não? Tem pessoas no mundo inteiro desfrutando da vida de Deus. Tem pessoas no mundo inteiro, e muitas vezes que você conhece, que estão desfrutando de coisas poderosas em Deus, que você deseja, que você quer desfrutar, mas que você ainda não está desfrutando. Quer dizer que a vida do Senhor está se manifestando. Por que você não está manifestando essa vida ainda? Porque é um impedimento. Tem um impedimento aí. Está aprisionada dentro de você, em alguns lugares, em outras pessoas, em outras igrejas. A vida está se manifestando, mas pode ser que esteja aprisionada dentro de nós ainda essa vida. Em nome de Jesus, essa palavra veio para te libertar, para que a vida flua dentro de você. O Senhor está querendo que isso aconteça. A vida do Senhor, guarda bem o que eu vou falar para você agora, olha aqui. A vida do Senhor que abençoa a igreja está tão confinada dentro de nós que não se manifesta. Portanto, se o homem exterior permanecer intacto, nunca poderemos ser bênção para a igreja. Não podemos esperar que a palavra de Deus seja bênção através de nós. Então, se a sua alma está governando a sua vida, não tem como a vida de Deus manifestar. E se não tem como a vida de Deus se manifestar, não tem como você ser bênção. Se a vida de Deus não se manifestar, nós não vamos tocar ninguém. Se a vida de Deus não se manifestar através de mim e de você, nós estamos aqui impedindo o Espírito Santo de agir na igreja, comunidade Ágape de Santo André. Por isso que muitas vezes, olha aqui para mim agora que eu vou dizer para você, abre o seu entendimento agora, em nome de Jesus, abre o entendimento, Senhor. Por isso que eu quero dizer para você que às vezes você se envolve, você faz,
não vê o resultado. Por isso que às vezes você fica entre parafuso. Poxa, mas eu estou fazendo, estou seguindo a cartilha, estou fazendo tudo, e não vejo o resultado. Porque alguma coisa está barrando a vida fluir. Alguma coisa está barrando a vida fluir. E a vida de Deus não flui, olha aqui para mim, a vida de Deus não flui de acordo com a sua alma, só flui de acordo com o Espírito. A vida de Deus só flui na maneira dele, não na nossa. Só na maneira dele. Houve silêncio na congregação. Vou dar mais um exemplo para você. Marcos capítulo 14, versículo 3. Olha aí o segundo exemplo. Marcos capítulo 14, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz aí. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Nardo puro significa a vida de Deus. Um perfume suave, um perfume agradável, nardo puro. Ela quebrou o frasco, olha o que o seu irmão fala, quebrou o frasco. Quebrou o frasco. E derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Passa aí, pode passar. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Então olha só, aqui nós vemos um outro exemplo da vida interior, da vida interior. Uma mulher chegou em outra parte, diz que era uma mulher pecadora, que tinha tido um encontro com Jesus. Ela chega diante de Jesus com um vaso de alabastro. Um vaso de alabastro, um vaso de perfume, um nardo puro. E essa mulher então, ela pega aquele vaso de alabastro e a Bíblia diz que ela quebra. E quando ela quebra aquele vaso, ela pega aquele nardo e derrama sobre a cabeça de Jesus. Algumas pessoas olham e falam: nossa, que desperdício. Eu podia vender esse nardo, podíamos ajudar os pobres. Mas olha só, isso tem tudo a ver com a nossa vida. O nardo aqui, irmãos, é a vida interior, a vida do Espírito, a vida de Deus. O vaso é a sua vida exterior. E o que acontece, irmãos? Se o vaso não for quebrado, no nardo não pode fluir. Se não romper com o vaso, o nardo não flui. Então, o que acontece? Tem muita gente que valoriza o vaso em detrimento do nardo, em detrimento do que está dentro. Mas o que é mais caro, o que é melhor, o que tem valor é o que está dentro, não é o que está fora. Aleluia. Tem muita gente que não quer romper com a sua alma. Tem muita gente que não quer ser quebrantado pelo Senhor. Tem muita gente que gosta de viver a vida da alma. Quando o Espírito Santo vem trabalhar no seu interior, para que vem trabalhar em você, para quebrantar a sua alma, você muitas vezes não aceita. Por quê? Porque valoriza mais o vaso, valoriza mais a sua vida da alma, a sua vida exterior. Não aceitar o tratamento do Espírito Santo para que a sua alma seja quebrantada é valorizar o vaso ao invés do nardo. Olha aqui, eu tenho aqui um perfume na minha mão. Tem gente que muitas vezes vai comprar um perfume e paga caro. E aí ele usa o perfume e muitas vezes acaba o perfume, mas ele acha o vaso tão bonito que acaba guardando.
Aquilo ali não tem valor nenhum. O que tinha valor está dentro. Sabe, irmãos? Deixa eu te falar. O que tem valor não é o que está fora de você. O que tem valor é o que está dentro. Porque se eu passar aqui com você aqui, ó, vou passar aqui, ó. Você está sentindo o cheiro do que está aqui dentro? Amém. Mas quando o que está aqui dentro é liberado, aí você vai sentir o cheiro. Você não está sentindo o cheiro? Está sentindo o cheiro? Está sentindo o cheiro? Está sentindo o cheiro do que está aqui dentro agora? Está ou não? Aleluia! Glória a Deus! Assim é você. Olha aqui para mim. Enquanto a sua alma estiver governando, o nardo puro está preso lá dentro. É forte, papai. Glória a Deus. Agora, quando a sua alma é liberada, o nardo puro pode fluir. E aí, as pessoas só vão ver em você o bom perfume de Cristo quando a casca for quebrada. Quando estiver dentro da casca, ninguém sente o cheiro do bom perfume de Cristo na sua vida. Quando você estiver vivendo da sua alma, ninguém pode sentir o bom perfume de Cristo na sua vida. Aleluia! Mas quando a sua alma é quebrantada e a vida do Espírito começa a fluir dentro de você, aí as pessoas começam a sentir o bom perfume de Cristo na sua vida. Aleluia! Aí as pessoas olham para você e veem você como a imagem e a semelhança de Jesus. Os irmãos estão me entendendo? Amém! Então, o que acontece, irmãos? Muitos pensam que o homem exterior é mais precioso do que o homem interior. Mas não é. Deixa eu te falar. A vida que você está vivendo até hoje, guarda bem o que eu vou falar para você. Conhecendo todos os irmãos aqui, a vida que você está vivendo até hoje não chega nem perto do que Deus tem e quer fazer na sua vida daqui para frente. Aleluia! O que é essa vida exterior? O que é viver pela alma? Então, existem alguns fatores da nossa alma que formam essa casca, que é esse vaso que precisa ser quebrado, que precisam ser destruídos e que muitos valorizam. Então, olha só, o que é esses fatores da alma que atrapalham o Espírito Santo de fluir? Presta atenção. Primeiro, suas habilidades. Tem gente que acha que as suas habilidades são mais importantes do que a vida de Deus dentro de você. Tem gente que acha que as habilidades, os dons, os talentos que você tem já é o suficiente para Deus fazer a obra aqui dentro da igreja. Você recebeu um dom, você recebeu um talento. Não, eu sei cantar, eu sei tocar. Então o que ele vem aqui? Ele vem aqui na frente, estou falando que esse é o caso dos irmãos aqui, amém? Só estou dando um exemplo. Mas ele vem aqui na frente, ele escolhe um louvor, ele escolhe a música, ele pega o violão e ele começa a cantar e tocar. Por quê? Porque ele confia na habilidade dele. Então ele acha que a habilidade dele é o suficiente para um culto. Ou ele fez um curso de teologia, ele recebeu o dom da palavra, então ele acha que ele vir aqui na frente e pregar é o suficiente. Então muitas vezes nós estamos fazendo as coisas não na dependência do Espírito Santo, mas nós estamos fazendo a coisa nas nossas habilidades. Quando que nós fazemos as coisas? Presta atenção agora. Quando que nós fazemos as coisas na nossa habilidade? Quando nós não dependemos do Espírito Santo. Quando nós não estamos em contato com o nosso interior, que é o Espírito Santo de Deus. Quando eu faço do meu jeito. Então, eu não chego aqui, eu no meio da semana, eu não vou orar e falar assim: Espírito Santo, qual é o louvor que o Senhor quer que nós cantamos no domingo? Espírito Santo, dá-nos uma direção. Espírito Santo, fala. Espírito Santo, me mostra o que o Senhor quer.
Quais são os louvores que o Senhor quer agir? Quais são os louvores que o Senhor vai tocar nas pessoas? Quais são os louvores? Então, quem age na vida do Espírito Santo, ele depende do Espírito. Mas quem vive na casca da alma, ele vai pelos pensamentos. Bom, eu acho que a igreja precisa disso. Eu acho que esse louvor é um louvor bem legal. Então eu vou cantar esse louvor aqui. Olha, eu acho que esse louvor aqui dá um loop na igreja. Ó, eu acho que esse louvor aqui os irmãos vão dançar bastante. Por quê? É um achismo, é um pensamento. Ah, quando eu canto esse louvor, eu sinto vontade de chorar. Então eu acho que os irmãos também sentem vontade de chorar. Então eu vou tocar esse louvor aqui hoje. Olha, eu vou pregar uma palavra porque, olha, aquele irmão fez uma coisa errada, muito feia. Então hoje eu vou pegar e vou pregar essa palavra aqui que eu preciso. Eu preciso. Meu Deus. Ó, está acontecendo isso na igreja. Então é melhor eu falar sobre isso aqui. Então eu vou lá, de acordo com os meus sentimentos, de acordo com os meus pensamentos, de acordo com a minha vontade, eu venho aqui oferecer um culto para Deus. Na realidade, eu não estou oferecendo um culto para Deus, porque o culto para Deus, de acordo com a Bíblia, tem que ser do jeito que Deus estipula, não do jeito que nós achamos. E a obra de Deus, olha aqui para mim, a obra de Deus, ela só acontece da maneira que Deus quer que ela aconteça. Vou dar 3 exemplos para você. De homens que fizeram as coisas a maneira que eles achavam, e não a maneira de Deus. E qual foi o resultado na vida dele? Mas antes, então, suas habilidades, muitas vezes, falam mais alto do que o Espírito dentro de você. Isso é um problema da alma. Outra coisa, suas próprias emoções. Você se acha uma pessoa muitas vezes muito espiritual. Então você tem o seu discernimento. Se não for do meu jeito, não adianta. Se não for do jeito que eu penso, então eu não vou fazer. Se não for do jeito que eu aprendi, não quero. Você acha que você tem mais discernimento que outras pessoas. Você acha que você é muito espiritual e que até mesmo muitas vezes o seu líder é menos espiritual do que você. Porque você alcançou um certo patamar em Deus. Então, tem coisas que você não aceita, nem que venha do seu líder. Isso é alma. Suas próprias emoções é que falam mais alto. Também não quero mais, também não vou fazer, também não conta comigo, não serve para mim. Suas emoções falam mais alto. Quantos aqui já lideraram e hoje não estão liderando nada? Por quê? Porque as suas emoções falaram mais alto. Quantos não querem assumir nada dentro da igreja? Por quê? Porque as suas emoções falam mais alto. Porque a alma está na frente. A alma está dominando. Daqui uns dias nós vamos começar um culto de quarta-feira aqui. Aleluia. Isso é bem. Eu já ouço gente reclamando. Misericórdia. Ah, de quarta-feira. Mais um dia. Mais um dia. Mais coisa para a gente fazer. O pastor só inventa coisa para a gente fazer. Eu não aguento mais. Tanta coisa. Eu não entendo. Porque lá no céu você vai estar envolvido com as coisas de Deus todo dia. Você não vai estar envolvido com as coisas só. O que você quer? Eu quero descanso. Eu quero descanso, pastor. Eu quero lazer, eu quero passear. São coisas do Espírito? Fala para mim, são coisas do Espírito? Hã? Eu quero ter tempo
quê? Para pecar? Se você não está envolvido com as coisas de Deus aqui nessa terra, você vai se envolver com outras coisas que não são boas. Mas por que muitas vezes você não quer se envolver? Por causa da sua alma, por causa dos seus sentimentos, das suas emoções e das suas vontades. Outra coisa, alta consideração de si mesmo. Julga-se melhor que os outros. A sua eloquência ultrapassa os demais. Sua rapidez de ação, sua exatidão de julgamento são superiores de etc. E pessoas que têm uma alta consideração dele mesmo. Eu não me envolvo com essas pessoas são muito baixas. Eu não gosto desses irmãos que eles são muito rasos. Não, eu. Aí quando alguém chega e fala alguma coisa, você já tem um julgamento, não, isso não vai dar certo. Quando alguém chega e tem uma ideia, porque não foi você que deu a ideia, você fala, não, isso aí não é legal não. Não, isso aí não vai dar certo, isso não é bom fazer, isso não é bom participar. Começa a julgar. Aí vem um irmãozinho aqui, e ele vem pregar, é a primeira vez que ele prega, ele está tremendo aqui, você está dando risada dele. Está tremendo aqui. Pelo amor de Deus, se fosse eu, fazia melhor. Está vendo? Eu faço melhor, o pastor coloca ele para fazer, porque ele colocou eu. Se tivesse colocado eu, não tinha problema. Como que pode o pastor colocar um cara que nem fez um curso de teologia ainda para pregar na igreja? Isso aí é maligno. Como pode? Por quê? Porque tem uma alta consideração dele mesmo. Isso é coisa da alma. Impede você de crescer. Impede do Espírito Santo agir. Você quer ver os 3 exemplos que eu falei? Moisés, Deus escolheu Moisés para libertar o povo de Israel. A Bíblia diz que Moisés foi treinado em toda a ciência do Egito. Moisés sabia que ele ia libertar o povo de Israel. O que Moisés fez? Quis libertar o povo de Israel à maneira dele. Viu lá o soldado egípcio judiando do israelense, do israelita. O que ele fez? Foi lá e matou o egípcio. O que aconteceu? Teve que fugir. Atrasou o plano de Deus na vida dele. Teve que ficar 40 anos escondido, esperando o faraó morrer, para que ele pudesse voltar para o Egito. Por quê? Porque ele quis fazer uma coisa segundo as suas habilidades. Davi, quando ele foi rei de Israel, quando Deus o levantou como rei de Israel, Davi ficou tão emocionado que agora ele era o rei, e ele ficou sabendo que a arca estava de volta em Israel. Ele ficou tão emocionado que mandou buscar a arca, foi lá buscar a arca, e pegou a arca e colocou a arca em cima dos carros de boi, vindo todo feliz. Aí a arca, o boi, pum, tropeçou na pedra, a arca foi cair, Uzá foi lá segurar a arca, pum, morreu na hora. Aí Davi ficou assustado. Por que Davi ficou assustado? Porque Davi estava tão emocionado, querendo fazer as coisas da maneira dele, que ele não se atentou que existia uma forma correta da arca ser trazida, da arca ser carregada. A arca não podia ser carregada em carro de boi. A arca, ela tinha que ser trazida por sacerdotes, por levitas. Eles tinham que colocar uma haste, tinha toda uma maneira lá de colocar ela, então tinha que ser 4 levitas carregando a arca, e eles davam 2 ou 3 passos, paravam, adoravam, depois davam mais. E Davi não, Davi emocionado quis fazer do jeito dele. Não deu certo. Deixa eu te falar, quantas vezes você quer fazer as coisas para Deus de sua maneira? Na emoção, do jeito que você acha, do jeito que você pensa. Você quer fazer as coisas do jeito que você acha, da sua alma, do jeito que você pensa, e quer ter os resultados do jeito que Deus determina. Não vai ter, irmãos.
Nós queremos fazer as coisas de acordo com a nossa alma e queremos os resultados de acordo com o Espírito. Não tem! Não tem como! Tem uma maneira certa, tem uma maneira correta de manifestar a vida e a presença de Deus, não da nossa maneira. Terceiro, Saul. Saul, ele tinha uma consideração muito grande de si mesmo. Saul foi para a guerra. Samuel falou para ele: espera eu chegar para mim poder fazer a oferta, o sacrifício, para depois vocês irem para a guerra. Samuel falou: em 7 dias eu estou aí. Deu 7 dias, Samuel não chegou. O que Saul fez? Eu também posso. Samuel não veio. Um monte de gente indo embora. A guerra está aí, os inimigos estão aí. E Samuel não veio, então o que eu vou fazer? Eu mesmo vou sacrificar. Foi lá. Por quê? Porque ele tinha uma alta consideração de si mesmo. Ele achava que ele era o rei, ele achava que ele podia tudo. Então ele foi lá e ele mesmo sacrificou. O que aconteceu? Isso custou o quê? O reinado dele. Então tem muita gente que é assim também. Ele tem uma alta consideração dele mesmo, que ele começa a fazer as coisas por ele mesmo. Ele não segue direção, ele não ouve conselhos, ele não ouve as pessoas mais experientes, ele não ouve as autoridades que Deus constituiu sobre a vida dele, ele vai fazendo de acordo com aquilo que ele pensa. Por quê? Ele não segue direção de ninguém. Por quê? Porque ele tem uma alta consideração de si mesmo. Esses 3 exemplos que eu dei para você trouxeram consequências para pessoas. Deus não pôde realizar, Deus não pôde fazer. Olha aqui para mim. Saul perdeu o reinado, porque Deus não suporta soberba, Deus não suporta pessoas orgulhosas, Deus trata com pessoas orgulhosas. Davi teve que esperar um tempo para que a arca fosse para a casa dele, que ele pudesse levar a arca até onde ele estava. Teve que esperar. Moisés amargou 40 anos de deserto para depois Deus usar ele para libertar o povo de Israel. Sabe o que eu quero dizer com isso para você? Que muitas vezes, quando nós fazemos do nosso jeito, eu quero dizer para você que você atrasa o trabalhar de Deus na sua vida. Muitas vezes você pode, vivendo de acordo com a sua alma, quanto mais tempo você passar, e hoje Deus quer te libertar disso, quanto mais tempo você passar vivendo de acordo com a sua alma, mais tempo vai demorar de Deus fazer com que a vida dele se manifeste em você. Se você continuar deixando com que essa casca impeça o manifestar da vida de Deus em você, vai ser difícil você viver a vida perfeita, boa e agradável que Deus tem para você. Aleluia. Então, operando do jeito que eles achavam ser correto, nenhum dos 3 conseguiram êxito. Nenhum dos 3. Só vamos alcançar êxito se viver a vida que o Senhor tem para nós, que é a vida do Espírito. Se vivermos de acordo com a vontade dEle e que Ele estabeleceu para mim e para você. Tem uma vontade estabelecida por Deus para minha e para a sua vida. Aleluia. Glória. Você só vai viver o melhor, a totalidade, a plenitude da bênção de Deus, se você viver essa vida. E para isso, a casca precisa ser quebrada. Amém. Precisa morrer para que a vida verdadeira, que é a vida interior, flua. Olha para o seu irmão e fala para ele: você precisa morrer. Precisa morrer. Quantos querem o melhor de Deus para a sua vida? Você precisa morrer. Você precisa morrer. Olha para o seu irmão e fala para ele: nós precisamos morrer. Agora, então olha só,
antes do quebrantamento, o homem exterior, antes do quebrantamento, ele tem algumas características. Isso aqui é importante, eu vou terminar aqui, a semana que vem nós vamos continuar. O quebrantamento, olha aqui para mim, isso aqui traz esperança para você nessa noite, em nome de Jesus. Eu estou na cara dos irmãos, eu estou vendo assim, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus do céu. Eu espero que isso aconteça mesmo, que isso cause um rebuliço dentro de você. Eu preciso que você entenda isso, porque o êxito da igreja, o êxito da sua vida está nisso. Não tem dúvida nenhuma com respeito ao que Deus está fazendo aqui hoje. Então olha só, o quebrantamento da alma é a experiência de todos aqueles que servem a Deus. Todos aqueles que querem servir a Deus, ele precisa passar pelo quebrantamento da alma. E isso deve acontecer antes de Deus, que Deus possa nos julgar. Então deixa eu falar para você, olha aqui para mim. Deus não te usou nem um pouquinho do jeito que Ele quer te usar. Estou dizendo para os crentes aqui da comunidade Ágape de Santo André. Você nem tem noção do que Deus vai fazer na sua vida ainda. Deus ainda não te usou da maneira como Ele quer te usar nesses dias. Sabe aquele sonho? Sabe aquela visão? Aquilo que queima dentro de você, dentro do reino, dentro da obra? Aquilo que você olha acontecendo na vida de outros e você tem aquele desejo de que aconteça na sua vida. É isso que Deus quer fazer com você. É isso. É isso. Aquele sonho que você tem de ser usado no meio de multidões e ver pessoas sendo tocadas por Deus através da sua vida. É isso que Deus quer fazer. Mas para isso você precisa passar pelo quebrantamento. Agora, há duas possibilidades no trabalho na obra de Deus. Então olha só, isso aqui é importante você entender. Então primeiro, presta atenção, enquanto sua alma não for quebrantada dentro da obra, a primeira coisa, é provável que o homem exterior intacto, o espírito encontra-se inerte e incapaz de funcionar. Então enquanto a sua alma estiver dominando, o espírito está aí, a semente está aí, a vida que flui está aí dentro de você, mas ela não pode funcionar, porque a casca não deixa ela passar, a casca não impede dela fluir. Seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções, sua vontade, não deixa ela fluir. Se você for uma pessoa habilidosa, que as suas habilidades falam mais alto, a sua mente governa o seu trabalho. Você vai fazer de acordo com aquilo que você pensa, e aquilo com que você acha. Se você for uma pessoa compassiva, as suas emoções é que vão dominar. Você vai fazer as coisas, não do jeito que tem que fazer, mas que a sua alma fala. É verdade. Quantas vezes você vai conversar com o irmão e falar, aí ele fala, não, eu sinto de fazer assim. Eu sinto que é a vontade de Deus. Você sente, irmão, o sentimento da sua alma, não é do Espírito. Se tudo que você sente fosse a vontade de Deus, nada dava errado na sua vida, tudo ia dar certo. Se tudo que você sente for Deus, nada ia dar errado na sua vida, tudo ia dar certo. Por que você sente que às vezes dá errado? Porque é o caso que você vive de acordo com as suas emoções. Tal trabalho pode parecer bem sucedido, mas não poderá trazer pessoas a Deus. Olha só, quando nós estamos operando na alma, muitas vezes vai ter coisas que você vai fazer que parece que está sendo bem sucedido.
A igreja pode estar cheia. Pode encher essa igreja. Você pode, com a sua palavra, com as suas habilidades, com os seus talentos, você pode encher essa igreja. Mas onde está a vida de Deus? Eu vou falar para você, tem muitos pregadores por aí que atraem pessoas pela beleza, pela boa palavra, pela boa eloquência, mas quando você vai ver, onde está a transformação? Onde está a vida de Deus? Porque quando o Espírito Santo age, há transformação. Quando o Espírito Santo age, há novo nascimento. Quando é obra de Deus, a obra de Deus, olha aqui para mim, irmãos, a obra de Deus tem transformação, tem novo nascimento e tem transformação. Então tem muitos lugares que o trabalho parece que é bem sucedido, mas a vida de Deus está fluindo, tem transformação. Quando o crente entra nesse lugar e sai de uma maneira diferente, ou ele entra e sai e continua vivendo a vida do jeito que ela é. Então, a segunda coisa é o Espírito pode aparecer revestido dos pensamentos e das emoções da própria pessoa. Olha aqui para mim. Primeira coisa é que pode ser que o que você está fazendo não está frutificando, por quê? Porque o Espírito está preso dentro de você. Mas uma segunda possibilidade pode acontecer também. Pode haver uma mistura. Olha aqui, isso aqui é importante. Importante para nós. Pode haver uma mistura de espírito com alma. Pode ser que algumas coisas sejam do espírito, mas algumas coisas sejam da sua alma. Nós podemos estar fazendo a obra de Deus, buscando o Espírito Santo, liberando o Espírito Santo, mas também um pouco de nós. Essa obra trará homens para uma experiência, trará pessoas para uma experiência mista e impura. Você pode ganhar uma pessoa para Jesus, a pessoa vem aqui, se converter, ficar aqui na igreja, mas ela ainda não foi transformada. Caiu a ficha? Os bons entendedores entenderão. Aí você vai trabalhar. Mas por quê? Porque a obra pode ser mais sua do que de Deus. Você está querendo exercer o lugar de Deus. E aí as suas emoções afloram mais. Você quer. Aí muitas vezes é por isso que você se frustra. Você quer converter a pessoa que você quer fazer discípulos, quer Bíblia, quer a vontade de Deus. Você quer ganhar a pessoa, você quer converter a pessoa. Aí você quer que a pessoa se enquadre naquilo que você quer, mas a pessoa não muda. E aí o que acontece? Você fica frustrado. Nós ficamos frustrados. Nós queremos mudança. Nós queremos ver o que em outros lugares acontece. E aí nós temos o quê? Isto. Da nossa alma, uma obra de Deus. Mas essa obra pode ser mais sua do que de Deus. Essas duas condições enfraquecem nosso espírito, nosso serviço a Deus. Se nós estivermos operando numa dessas duas, impedindo que a vida flua através de nós, ou fazendo uma obra mista, se enfraquece o nosso serviço a Deus. O que acontece? Cansaço, enfado, vontade de parar, resistência. Você não vê frutos. Tem muito trabalho e pouco fruto. Olha para o seu irmão e fala para ele: muito trabalho e
pouco fruto. Não é. Muito trabalho e pouco fruto não é obra de Deus. Nós estamos querendo fazer a obra de Deus exteriormente, da nossa maneira. Nós estamos querendo que as coisas aconteçam para satisfazer nossa alma, satisfazer o nosso coração. Se desejarmos, guarde bem o que eu vou falar agora, se desejarmos trabalhar de modo eficaz, devemos reconhecer que basicamente é o Espírito Santo que vivifica. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer as pessoas viverem uma nova vida. Eu paro por aqui hoje. Semana que vem nós continuamos essa palavra. Fica de pé, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Fica de pé. Quero fazer uma pergunta para todos que estão aqui. De acordo com o que você ouviu aqui agora, de acordo com essa palavra aqui, qual é o seu posicionamento? Qual vai ser o seu posicionamento daqui para frente? Eu nem sei se eu posso dizer isso para você, porque ainda não cheguei na parte de você, de ensinar como você se posicionar dentro do que você ouviu aqui agora. Como romper a casca. Nós vamos chegar nessa parte, como romper a casca. Mas eu acredito que você já deve ter uma noção aí, né? É sobre isso que eu quero que você ore nessa noite. O que você pode começar a fazer nessa noite é pedir, Espírito Santo, quebra a casca na minha vida. O que você pode fazer nessa noite é começar a tomar um posicionamento. Espírito Santo, eu quero a vida do Senhor. Eu abro mão da minha vida. Eu abro mão. Eu abro mão dos meus pensamentos, da minha vontade. Eu abro mão das minhas emoções. Você pode se posicionar dizendo para Ele: vem com a tua vida. Eu quero essa nova vida. Eu quero viver a vida que está dentro de mim. Dou liberdade para o Senhor agir, para que eu possa viver essa nova vida. Você pode se posicionar diante dele. Ou você pode continuar vivendo a sua vida exterior. Olhando as circunstâncias, olhando as pessoas, olhando as situações que você tem vivido, que você tem passado. Você pode continuar vivendo, mas só deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que você não vai poder daqui para frente é continuar fazendo algo dentro dessa igreja. Que o Senhor está levando essa igreja para um novo nível. Aqueles que querem viver a vida de Deus. Você pode vir aqui, sentar no banco, assistir um culto, sem problema nenhum. Mas agora nós vamos fazer as coisas de acordo com a vida do Espírito fluindo dentro de nós. Esse é o novo tempo de Deus para nós aqui. Você pode entrar nesse mover. Você pode entrar. Se você quiser, você pode entrar. Você vai ver o que Deus vai fazer. Oh, o que Deus vai fazer, olha lá. Você vai ver
novos líderes aqui, novas pessoas. É. Você vai ver pessoas aqui que você fala, eu não dava um tostão para esse irmão. Você vai ver o que Deus vai fazer através da vida dele nesse irmão. Vai ver. Então eu quero que você feche seus olhos e olhe. Fala, Senhor, eu sou um desses. Eu quero ser um desses. Você tem esse sonho. Se você acredita no profeta aqui, que Deus colocou como sacerdote nesse lugar, você vai orar e vai falar, eu sou um desses. Eu sou um desses. Deus, usa minha mente, Senhor. Usa minha mente. Eu quero ser um desses. Começa a orar. Começa a falar. Começa a declarar.